Prezados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã temos a oportunidade de mais uma vez estar estudando esta revista da Escola Dominical, esta revista dos jovens, cujo título é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Temos a rica oportunidade de estar estudando esta riqueza, essa pérola sagrada que é o livro de Josué, e hoje, especificamente, a lição de número 2, cujo título é O Chamado de um Líder. O Chamado de um Líder. Hoje, a lição de número 2, do dia 12 de abril de 2020. Nosso texto do dia, meus irmãos, nos informa o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Esse versículo é bem curioso. Geralmente ele é um dos versículos mais lidos em todas as igrejas durante o ano, né? Tem um site que geralmente no fim do ano ele faz uma pesquisa e verifica qual foi o versículo mais lido na igreja naquele ano, e geralmente cai Josué, capítulo 1, versículo 9. A síntese: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Que maravilha! Muito bem, nosso texto bíblico está em Deuteronômio, capítulo 34, dos versos 1 ao verso 9. Verso 1 ao verso 9 de Deuteronômio 34, um texto que nós já mencionamos na aula passada, mas vamos ler a nossa lição de hoje também. E diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali até a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e ao sul a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostra tu para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, e defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Lido o texto, façamos uma oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, queremos te glorificar, Senhor, por mais esta oportunidade a qual o Senhor nos concede de estudarmos a sua palavra. Rogamos a tua bênção, rogamos as tuas misericórdias, rogamos a unção do alto, a capacidade do Santo Espírito, para podermos, Senhor Jesus, expor esta lição, e para que os teus filhos, Senhor, possam absorver ao máximo deste conteúdo, sendo para eles canal de bênção. Senhor, se conosco, tanto nós que estamos aqui deste lado da tela, como os teus filhos que estão do outro lado também. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, crente. Vamos, antes de mais nada, aqueles recados paroquiais, né, que são bastante importantes. Primeiro, você deve lembrar que toda aula a gente esboça algumas coisas em slides que nós deixamos
prontos para serem baixados nas descrições do vídeo do YouTube. Caso você esteja vendo esta aula por uma outra plataforma, você pode ir no nosso canal do YouTube e lá nas descrições do vídeo você pode clicar no link que você vai baixar alguns slides que nós utilizamos em aula e nós deixamos disponibilizado para todos os alunos. Importante também que você se inscreva no nosso canal ADI Setor São Luís, ADI Setor São Luís. Lembrando que nós não iremos postar vídeos somente agora nessa época em que as igrejas estão impedidas de ter culto, meus irmãos, impedidas de ter as reuniões. Nós inauguramos o nosso canal por ocasião deste impedimento, mas nós vamos continuar a postar vídeos depois que as atividades da igreja voltarem ao normal. Então não deixe de se inscrever. Aqui abaixo do vídeo tem um botão inscreva-se, ative o sino das notificações, porque depois que nós voltarmos às atividades normais da igreja, nós vamos postar vídeos com outros conteúdos além das aulas da escola, para que os irmãos possam ficar antenados com o que está acontecendo aqui nas nossas igrejas, aqui no nosso setor especificamente. Então, se inscreva no canal e seja abençoado por este conteúdo. E por último, para nós entrarmos na aula definitivo, lembra que nós combinamos na primeira aula de fazermos aquela leitura do livro de Josué. Espero que os irmãos já tenham lido o livro de Josué por inteiro, né? Esteja lendo dia a dia um capítulo para a nossa edificação e melhor proveito das nossas aulas. Se você ainda não o fez, eu recomendo que o faça assim que possível, para que nós possamos ser ainda mais abençoados por essas aulas e para que nós possamos aproveitar melhor este conteúdo, meus irmãos. Dito isso, vamos entrar aqui nesta lição, que nós temos uma rica lição no dia de hoje. Muito bem, o chamado de um líder. Todo líder, meu irmão, ele recebe um chamado da parte de Deus. Moisés recebeu um chamado, Jeremias recebeu um chamado, Josué recebeu o seu chamado, Abraão também recebeu o seu chamado, e assim com os santos homens de Deus, né, os fundadores da Assembleia de Deus, receberam um chamado para vir fazer missões aqui no Brasil, quando estavam lá nos Estados Unidos, aprendendo, estudando teologia, né? Eles eram suecos, mas estavam nos Estados Unidos estudando teologia, quando receberam um chamado para vir até o Brasil e pregar o Evangelho a esta nação, e daí que ficou conhecida a Assembleia de Deus, né? Então veja que o chamado de Deus é algo bem claro na vida do cristão. Agora, o servo de Deus chamado Moisés, ele havia falecido, né? Deus já havia cumprido tudo aquilo que ele tinha estabelecido no deserto. Deus já havia feito todas as coisas realizadas na vida daquele povo, no qual ele falou que iria realizar, e agora Moisés estava subindo ao cume do Monte Nebo. Ele olha toda a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, e ali ele falece. A Bíblia diz que por ocasião do seu falecimento, os próprios israelitas não souberam onde o corpo foi colocado, o corpo de Moisés, né? Porque o próprio Deus o sepultou, né? Veja que coisa, né? E agora era uma tarefa árdua substituir um personagem como Moisés, um profeta do nível de Moisés. Não era nada fácil de substituir, não era comum você ter uma pessoa tão abençoada por Deus, que fez tantos milagres da parte usado por Deus, e agora você chegar e substituí-lo, né? Primeiro,
por que era difícil substituir Moisés? Primeiro, porque ele havia conquistado a confiança do povo. Nós explicamos na última aula, né, que aqueles que saíram do Egito só entraram na terra prometida os que tinham 20 anos para baixo, né? E depois os que tinham 20 anos para cima, todos morreram no deserto, peregrinando os 40 anos no deserto, com exceção de Josué e Caleb. E esta segunda geração tinha adquirido a confiança em Moisés. Então o povo já sabia quem era Moisés, o povo confiava em Moisés. Segundo, Deus, por meio de Moisés, havia operado milagres sem tamanho, milagres enormes, milagres que a gente se espantaria com o tamanho em qualquer tempo, em qualquer época. E aí este povo, por conta disso, foi ganha sua confiança também. E terceiro, Moisés, ele era uma pessoa que parecia insubstituível. Mas nós vamos ter oportunidade de ver durante a lição que ninguém é insubstituível, somente o próprio Deus. Josué sabia que ele era a pessoa comissionada para levar o povo até o seu destino. Josué desde cedo não, mas de uma certa ocasião para frente, sabia que ele era a pessoa comissionada para levar aquele povo a herdar a terra prometida e fazê-los entrar na terra e conquistar aquele lugar. Ele estava aparentemente com muito medo, primeiro de substituir o seu mestre Moisés, segundo porque ele conhecia aquele povo e aquele povo tinha uma fé muito grande em Moisés, mas talvez nele não seria a mesma coisa. E aí Deus começa a animar e a chamar este servo chamado Josué para que ele realizasse a obra a qual o Senhor lhe chamou. Então, entrando no tópico 1, meus irmãos, diz assim: um novo tempo. E o primeiro subtópico diz: Moisés morreu. A morte de um grande líder sempre é dolorosa, né, para os seus liderados. Isso porque enxergamos naquela pessoa algo da parte de Deus. Quando nós identificamos que aquela pessoa tem algo da parte de Deus, quando nós identificamos que aquela pessoa ela possui a unção do Espírito e ela se vai, é comum nós sentirmos a sua falta, é comum nós acharmos que o que estava sendo feito por aquela pessoa não poderá mais ser feito com tamanha qualidade, porque o Senhor era sobre aquela vida. Mas, como eu disse, ninguém é insubstituível, ainda mais na obra de Deus, porque a obra é do Senhor Deus. E é o Senhor Deus que providencia obreiros para a sua obra. É o Senhor Deus que capacita pessoas para a sua obra. É o Senhor Deus que prepara pessoas para lugares específicos. É o Senhor Deus que encaixa as peças no lugar devido. Então, nós podemos ter essa certeza que ninguém é insubstituível. Talvez ninguém realize aquele trabalho como você realizaria, mas isso não torna você insubstituível. Ninguém é insubstituível. Cabe aqui resumir, meus irmãos, o que é um líder, né? O que é um líder? E quando nós falamos em líder, eu não estou falando de líder lá na empresa, líder de um grupo, de um time. Eu estou falando aqui relacionado à obra de Deus, né? Estou falando relacionado à casa do Senhor, às coisas que dizem respeito à casa do Senhor, né? Não estou falando do coach, não estou falando da empresa tal, né? Dos grandes líderes de empresas grandes, não. Estou falando aqui relacionado à obra de Deus. O que é um líder, né? Bom, a definição poderia ser grande, mas em poucas palavras,
nós poderíamos dizer que um líder é aquele que guia, aquele que protege e aquele que alimenta o público na qual ele serve, no qual ele lidera. É importante dizer que o líder é alguém que consegue construir sobre as bases já edificadas. Um bom líder sempre deixa também um bom substituto. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés deixou alguém que poderia o substituir. Esse é um princípio de liderança fundamental na obra de Deus. Sempre deixar um discípulo, sempre comissionar alguém, preparar alguém para assumir aquela tarefa quando você não mais estiver realizando ela. Isso é muito importante na obra do Senhor. O segundo subtópico, meus irmãos, diz assim: assuma a liderança. Assuma a liderança. Josué teve muito tempo para se preparar para assumir essa função. Foram longos anos prosseguindo e caminhando junto com Moisés. A lição vai dizer que quando Josué sai do Egito, ele tem cerca de 40 anos de idade. Já não era mais um moço, porém ainda lhe faltava uma experiência, ainda lhe faltava algo para preencher, para ser aquele homem a qual o Senhor usaria. Então ele andou muitos anos ao lado de Moisés e ele conhecia cada dificuldade que Moisés havia passado. E ali ele tinha medo de assumir a liderança. É interessante nós dizermos isso, porque nós não vemos na Bíblia Sagrada uma vez sequer Moisés indo contra os ensinamentos, a vontade, as ordens de Moisés. Nós nunca vemos isso. Nós vemos Arão, nós vemos Miriam, nós vemos o povo. Arão e Miriam, inclusive, eram irmãos de Moisés, porém, eles muitas vezes iam contra aquilo que Moisés havia estabelecido. Mas nós não vemos Josué. Inclusive naquele evento lá do bezerro de ouro, quando nós vemos, quando Deus pede para Moisés descer porque o povo tinha se corrompido, Josué estava no meio do monte. Josué não estava entre aquelas pessoas que se desviaram ali, mas ele estava no meio do monte intercedendo pelo seu mestre Moisés. O maior aliado de Josué para assumir a liderança foi saber esperar o tempo de Deus para que ele pudesse assumir verdadeiramente a liderança do povo. Não existe nada mais deletério, mais terrível do que você assumir uma liderança sem estar preparado. Ou melhor, assumir a liderança no tempo errado, porque pode lhe faltar preparo, pode lhe faltar experiência, pode lhe faltar algo da parte de Deus. Então, o tempo certo é muito importante para a gente assumir a liderança, para nós adquirirmos alguma coisa da parte de Deus. Muitas vezes é assim na nossa vida comum. Às vezes Deus quer nos dar uma bênção, mas nós não temos ainda o preparo, a estrutura, nós ainda não temos a maturidade ainda bem desenvolvida para que nós possamos receber aquilo que Deus vai nos dar. É importante dizer também, meus irmãos, que quando um trabalho é bem executado, aquele que vem em seguida, o próximo, ele só constrói em bases que já foram previamente fundamentadas. Foi isso que aconteceu com Moisés e Josué. Moisés ele tinha colocado uma base, ele tinha colocado ali um alicerce para que Josué pudesse ali construir em cima daquele alicerce e ali o povo de Israel fosse crescendo na presença de Deus. É isso que nós devemos fazer. A última coisa que nós devemos fazer é, assim que nós assumimos alguma coisa, nós tirarmos tudo que foi construído anteriormente para que nós possamos fazer do nosso jeito.
Nós vamos comentar isso um pouquinho mais para frente. No subtópico 3, tem a iniciativa. É importante dizer, meus irmãos, que iniciativa é algo que a gente coloca para alguém que já está exercendo o cargo, né? Isso não quer dizer que algum liderado não possa ter iniciativas, não é isso que estamos querendo dizer. Mas aqui no caso de Josué, a iniciativa de Josué foi a partir do momento que ele tomou posse da liderança do povo e começou a exercer a sua liderança. Nós não podemos confundir iniciativa com ser afoito, né? Com ser muito para frente, com ser muito desarrojado. Não, nós queremos dizer que iniciativa é algo que um líder precisa ter sem ser afoito, como Pedro era afoito, né? Nós precisamos fazer uma diferença. Pedro era tão afoito que ele falava as coisas sem pensar, ele promovia as coisas sem refletir, sem raciocinar e acabava cometendo erros graves. Não estamos falando sobre isso, nós estamos falando de iniciativa, de você ir além, de você promover coisas boas com reflexão na hora correta e desenvolver um bom papel. Bom, nós não vemos a iniciativa de Josué apenas quando ele toma posse da liderança, mas nós vemos ele ser bastante atuante na obra de Deus antes, bem antes, quando ele era chefe dos exércitos de Israel, quando ele foi até a terra na primeira vez para ser um dos espias, quando ele retornou da espia da terra para animar as pessoas juntamente com Caleb. Então era uma pessoa segura da parte de Deus, era uma pessoa que tinha excelência naquilo que fazia. Para nós entendermos este tópico, meus irmãos, esse tópico primeiro, né, em que nós falamos de um novo tempo, nós temos a lição, né? A lição dos professores, principalmente, sugere que nós façamos uma entrevista, né, com um dos líderes da igreja. Então, nada melhor do que nós fazermos uma entrevista com o nosso pastor, para que ele nos dê aí uma noção maior, um panorama do que é uma liderança saudável. Então, acompanhe conosco. Glórias a Deus! Dito isso, vamos ao tópico de número 2, cujo tema é Conselhos para a Conquista. O primeiro ponto diz assim: não despreze ninguém. Na obra de Deus, meus irmãos, ninguém pode ser desprezado, né? Ninguém. Do menor ao maior, do mais culto ao mais inculto, nós não podemos desprezar ninguém na obra de Deus. E eu tenho um exemplo bíblico para dar sobre isso. A Bíblia é tão maravilhosa, o reino de Deus é tão inclusivo, que nós vemos Paulo, um doutor da lei, alguém de uma intelectualidade fenomenal, que falava vários idiomas, que tinha estudado com os melhores mestres da época, sendo chamado pelo próprio Deus. E também nós vemos Pedro, um homem simples, um homem que provavelmente mal sabia escrever, um homem que era um pescador, uma profissão muito simples da época, um homem afoito, como nós já falamos, um homem muito sanguinário, né, que andava armado, andava com uma espada, membro de uma facção revolucionária. Então nós vemos no reino de Deus, você tem espaço tanto para um quanto para outro. E ninguém no reino de Deus pode ser desprezado, né? Quando nós falamos conselhos para a conquista, nós estamos enfatizando que para nós conquistarmos alguma coisa, nós precisamos uns dos outros. Nós não fazemos nada, absolutamente nada sozinhos. É preciso ver as pessoas com os mesmos olhos que Jesus as vê. Isso é difícil
Isso é complicado, isso nos causa uma certa frustração muitas vezes, mas nós precisamos ter os óculos de Cristo nessa hora. Será que Jesus derramou, será que uma pessoa pela qual Jesus derramou o seu sangue, ela pode ser simplesmente desprezada? Eu creio que não. Imagina se Deus tivesse desprezado Jacó, pela sua teimosia, ou imagina se Deus tivesse nos desprezado pela nossa dureza de coração, aonde nós estaríamos, Então, na obra de Deus, nós não podemos desprezar ninguém. Toda pessoa tem lugar na casa de Deus, toda pessoa tem lugar no reino de Deus. O subtópico 2, diz assim: não se esqueça de Moisés. Isso é interessante. Alguém disse certa vez que Jesus colocou o alicerce, o alicerce do reino de Deus. E cada servo que vem após Jesus apenas coloca um tijolinho. Cada servo coloca um tijolo após Jesus ter fundamentado o alicerce. Isso é a construção desse grande edifício chamado Reino de Deus. Ou seja, quando uma liderança é trocada, meus irmãos, quando há uma migração da liderança, não significa que aquele novo líder deve desfazer tudo que foi feito anteriormente e aí fazer tudo novo, tudo do zero. Não, nós precisamos continuar a construir da onde parou. Nós precisamos continuar a edificação de onde parou. Nós não podemos desprezar as obras que os nossos antepassados concluíram. Quando a lição diz que para não se esquecer de Moisés, ela está dizendo que nós devemos caminhar no mesmo caminho que os grandes homens de Deus caminharam, para podermos vencer assim como eles venceram também. Por exemplo, se nós formos lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos notar que ali há uma galeria que é conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé. E ali nós vemos que aqueles irmãos passaram por muitas coisas. Aqueles irmãos sofreram muitas perseguições. Aqueles irmãos passaram pelas coisas mais terríveis. Mas eles venceram. E a Bíblia diz que eles eram sujeitos às mesmas coisas que nós. Então, nós não devemos nos esquecer de Moisés. Nós não podemos esquecer de Abraão. Nós não podemos esquecer de Isaías, de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, porque é sobre aquilo que eles fizeram, é sobre aquilo que eles realizaram que nós vamos dar continuidade. E isso é muito importante. E isso é fundamental e indispensável na obra de Deus. Passando para o último ponto deste tópico, viva, pregue e medite nas Escrituras. Viva, pregue e medite nas Escrituras. Para todo cristão existe uma receita que é infalível, meus irmãos. Uma receita que é dada pelo próprio Deus. Qual que é essa receita? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Veja que Deus não disse nada de novo a Josué. Veja que Deus apenas reafirmou aquilo que ele já disse para todos os santos ao longo de toda a Bíblia. Veja que o que Deus está dizendo para Josué nada mais é aquilo que ele ordena para o seu povo de maneira geral, que é guardar a sua lei, que é provar a sua lei, E isso tem um valor inestimável, e eu receio, meus irmãos, que nós estamos perdendo este bom costume, nós estamos perdendo essa comunhão, essa intimidade com a palavra de Deus, nós estamos perdendo essa proximidade com as leis do Senhor, e a casa de Deus necessita de pessoas que conheçam a lei do seu Deus, que conheçam as palavras do seu Deus
e que conheça a vontade dele expressa nas Escrituras. Deus nos deixou um manual para todas as coisas, como disse meu amigo Eliabe certa vez. Um beijo no seu coração, meu amigo Eliabe, saudade. Ele disse assim certa vez: a Bíblia não fala de tudo, mas tem resposta para tudo. São palavras do nosso prezado irmão Eliabe. A Bíblia não fala de tudo, isso é verdade, mas ela tem resposta para tudo aquilo que nós precisamos, para tudo aquilo que nós almejamos. Então nós precisamos ser mais íntimos desta palavra. Muitas pessoas hoje, meus irmãos, duvidam do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um organismo vivo. A palavra de Deus, ela sara feridas. A palavra de Deus, ela cura corações. A palavra de Deus é um bálsamo de paz e de amor sobre as nossas almas. Então nós precisamos. Os cristãos mais antigos dizem que ela é o manual, a bússola pela qual nós nos orientamos. Nós precisamos da palavra de Deus em todo o tempo. É isso que Deus manda a Josué, meditar na palavra de Deus. É interessante, meus irmãos, que uma irmã nossa, aqui da igreja do Jardim Ibirapuera, essa irmã ela foi no médico, foi a uma consulta médica, e ela, pensando, meditando na palavra de Deus, ela perguntou assim para o médico: doutor, será que até onde vai a medicina? E aquele médico pensou e disse: a medicina ela vai bastante longe, né? Seria difícil precisar até onde ela vai. Aí essa irmã disse assim: mas ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas? Aí o médico disse: não, até as juntas e medulas a medicina não vai. Até a alma e o espírito também não. E aí aquela irmã disse: pois eu conheço uma coisa que vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. O médico falou: mesmo? E o que é? A irmã disse: é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai até onde nada mais pode ir, até onde nada mais pode discernir. Para exemplificar, gostaria de ler um texto lá em Hebreus capítulo 4, verso de número 12, que é justamente onde a irmã se baseou para conversar com o médico. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, meus irmãos, não podemos duvidar do poder que a palavra de Deus tem. Se nós somos o povo de Deus, nós precisamos viver o sobrenatural. Se nós queremos viver o sobrenatural, nós precisamos andar conforme esta palavra nos manda. É assim que Josué venceu todas as suas batalhas nos seus dias. Foi assim que Josué triunfou nos seus dias, e é assim que a igreja irá triunfar sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo nos dias de hoje. Glórias a Deus. Vamos para o tópico de número 3, cujo título é Reconhecimento, Compromisso e Promessas. E o ponto 1 diz assim: reconheça o seu chamado. De maneira geral, meus irmãos, todo cristão, todo crente, ele é chamado, né? De toda maneira ele é chamado. Chamado para pregar, chamado para amar, ele é chamado para as boas obras, ele é chamado a cooperar no reino de Deus. Então, de maneira ampla e geral, todo cristão ele é chamado a alguma coisa. Todo crente ele é chamado a fazer alguma coisa.
De maneira específica, Deus chama pessoas para exercerem atividades específicas dentro deste reino, como nós já vimos. Às vezes Deus chama alguém para determinado ministério, o ministério da palavra, o ministério do louvor ou outro determinado ministério. Mas Deus comissiona, Deus ele prepara, Deus ele arruma uma forma dessas pessoas exercerem ministérios específicos dentro de respectivos cargos ou dentro de respectivos grupos. E aí podem ser variadíssimos ministérios, né? A Bíblia fala de inúmeros ministérios. Por exemplo, a Bíblia fala daquele que contribui, aquele que tem o dom de contribuir financeiramente. Isso é um ministério. A Bíblia diz que tem o dom do ensino, o ministério do ensino. A Bíblia diz que tem o ministério do aconselhamento. Então, são inúmeros, são vários ministérios que nós podemos ver ao longo da palavra de Deus. É preciso orar muito, meus irmãos, e se colocar à disposição de Deus para que Ele possa te guiar em direção ao seu chamado. Certa vez, eu conversando com um jovem, recebi um jovem e conversando com ele, ele disse que tinha um chamado para ser pastor, E eu disse, que bênção, meu irmão, só que eu tenho apenas um conselho para te dar. Não tenha pressa, não tenha pressa. Eu não duvido do chamado de Deus na sua vida, mas não é possível nós recebermos o chamado e já no dia seguinte querer exercer aquilo para o qual Deus nos chamou. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, Então nós precisamos esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus certamente vai se cumprir. Então não se preocupe. Se Deus chamou, certamente Ele é poderoso para executar aquilo que Ele determinou sobre a sua vida. Deus é poderoso para fazer cumprir a promessa que Ele prometeu e que Ele está trabalhando para cumprir em você. Lembra que nós falamos que essa palavra promessa é a palavra-chave no livro de Josué? O ponto 2 diz assim: dê o seu máximo. Na vida cristã, meus irmãos, é preciso de duas coisas que são mostradas no capítulo 1 de Josué. São mostradas 4 vezes, essas duas coisas que nós precisamos. Só no capítulo 1 aparece 4 vezes. Primeiro, Deus manda Josué ter bom ânimo. Bom ânimo. É preciso nós termos bom ânimo. Porque a partir do momento que nós recebemos uma promessa, que nós recebemos uma palavra de encorajamento, que nós recebemos algo da parte de Deus, logo em seguida o diabo vai tentar trabalhar para desfazer tudo aquilo no qual Deus falou. Então nós precisamos ter bom ânimo. E segundo, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos ser esforçados. Por isso que nós precisamos dar ao máximo de nós. Dar ao máximo aquilo que nós estamos empenhados a fazer. Na caminhada, meus irmãos, nós precisamos dessas duas coisas para conseguir aquilo que Deus tem nos prometido. Visto que a única certeza que nós temos é que passaremos por muitas tribulações, Nós temos, lógico, muitas certezas, Mas uma delas é que certamente nós passaremos por muitas tribulações, que nós passaremos por muitos momentos difíceis. Por isso, nós devemos nos esforçar, ter bom ânimo. Por isso, quando Deus te chamar para alguma coisa e te capacitar, meu irmão, dê o seu máximo, dê o seu melhor. Eu costumo dizer que todo mundo pode ser melhor naquilo que faz. Eu posso ser um melhor pai, melhor mãe, um melhor filho, um melhor esposo, esposa, um melhor crente. Eu posso ser um pouco melhor, mesmo que seja só um pouco. Eu posso ser melhor, porque eu posso sempre dar mais um pouco.
Então, sejamos nós assim. E o tópico, ou melhor, o subtópico 3, né? Diz assim, promessas. Junto com o chamado de Deus, né? Sempre tem o ônus e o bônus, né? Que é, o ônus é que a nossa fé sempre será provada, né? A nossa fé em todo instante ela é provada. Então esse ônus ele sempre acompanha aquele que é chamado. A nossa fé sempre está em constante provação. O bônus é que o Senhor nos dá prosperidade da sua parte. E quando eu digo de prosperidade, eu não quero falar aqui de nada financeiro, não. A prosperidade aqui que o Senhor nos dá é a alegria de saber que o cumprimento da sua promessa é certo. Foi essa prosperidade que Deus realizou na vida de Josué e do povo de Israel. O Senhor também nos dá segurança da vitória se estivermos sempre ao seu lado. Se nós estamos com Cristo, a vitória é certa. Se nós nos distanciamos dele, a nossa derrota é certa. Então nós temos que estar sempre com Jesus, sempre com o Senhor. E por fim, o Senhor nos dá a sua gloriosa companhia, por onde quer que andarmos. Isso é algo de um valor inestimável, algo que não tem preço. Tem valor, mas não tem preço. A companhia do Senhor é o motor que nos faz andar por todos os lugares no qual Ele nos leva. Como eu disse, lembra dos fundadores da Assembleia de Deus? Estavam na Suécia, foram para os Estados Unidos e lá eles receberam a promessa de vir para o Brasil. Vieram apenas em 2 pessoas e hoje, de acordo com o último censo da Assembleia de Deus, que já tem 10 anos, são mais de 12 milhões de assembleianos em todo o território brasileiro. É muita coisa, é muita gente. Então, meus irmãos, nós temos uma rica oportunidade de aprender com este servo de Deus chamado Josué. Josué é um servo que foi chamado, exerceu o seu papel como um servo de Moisés, soube esperar o tempo de Deus para assumir aquilo que o Senhor havia colocado, soube esperar o tempo na morte de Moisés para que Moisés pudesse o abençoar e ele pudesse seguir nos passos do seu mestre. É isso que nós necessitamos, é isso que nós precisamos, sermos aprovados para que nós possamos conseguir dar seguimento à obra do Senhor. Que sejamos nós assim. Se você tem alguma promessa da parte de Deus, se você tem algum chamado da parte de Deus, espere o tempo certo e creia que o Senhor é poderoso para realizar no seu tempo todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo abençoado e que Deus te dê uma semana cheia da sua presença. Em nome de Jesus, lembrando que nós temos esse compromisso de ler este livro espetacular de Josué. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Lembrando, meus irmãos, que logo mais às 18 horas e 30 minutos, 6h30, nós temos um culto de louvor e adoração que será transmitido pelo nosso canal no YouTube, ADI Setor São Luís, e nós contamos com a participação de todos. Se você quiser, deixe o seu comentário, deixe a sua impressão nos comentários destes vídeos que nós estaremos respondendo a vocês para que nós possamos ter uma mínima interação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós falamos, hoje a missão pediu para que nós pudéssemos trazer um líder da igreja para nós fazermos uma breve entrevista e fazer uma comparação com aquilo que Josué viveu na sua época. E hoje nós temos a oportunidade, nada mais, nada menos, de estar recebendo o nosso pastor aqui para falar nada mais, nada menos do que sobre liderança na igreja. Ninguém melhor do que o nosso pastor.
Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, irmão Léo, é um prazer, me sinto honrado pelo convite de estar aqui falando sobre liderança. E é um assunto extremamente importante, especialmente aos nossos jovens. Temos muitos aspirantes a lideranças na igreja. E é um prazer poder compartilhar um pouco aqui convosco aqui desse momento. Que bom. Então, meus irmãos, para nós iniciarmos aqui, eu gostaria de perguntar para o nosso pastor como é que iniciou a carreira ministerial do senhor, como é que foi o chamado de Deus na sua vida, se pudesse resumir aí em poucas palavras para nós, como é que Deus lhe chamou para essa grande obra. Claro, evidentemente que a história é um pouco longa, mas procuraremos aqui ser bastante, resumir aqui um pouco desse chamado, Eu aceitei Jesus ainda na minha juventude. É um período muito bom de servir a Deus, é a juventude, E nessa época em que eu aceitei Jesus, eu, novo convertido ainda, me lembro de uma certa ocasião, eu ainda estava passando pelas instruções ali pelo discipulado, e um irmão, um saudoso irmão, ele me fez um convite para ir até a casa dele. E naquela ocasião eu não sabia, mas ele chamou o pastor também, E quando chegamos ali, ele preparou um almoço, foi uma oportunidade, uma reunião muito especial. E eu fiquei um pouco tímido, evidentemente, porque estava ali o pastor. E aí, naquele momento, enquanto estávamos ali na mesa, no momento da oração, para agradecer a Deus por aquele alimento, eu me lembro que o pastor olhou para mim. Ele talvez não tivesse muito contato comigo, até porque era novo convertido também, mas ele olhou para mim e falou: jovem, Deus tem um chamado ministerial na sua vida. E ali eu, novo convertido ainda, mas acreditei naquela palavra. Não entendi o que era um chamado ministerial, não entendi o que era ministério, mas eu entendi que Deus estava falando comigo ali naquele momento. E a partir de então eu comecei a guardar essa palavra no meu coração, e ao decorrer dos anos Deus foi assim confirmando aquela palavra, Então fomos levados ali a cooperador, ao diaconato, ao presbitério, ao evangelista, e hoje, pela misericórdia de Deus, servindo ao Senhor como pastor, mas valorizando aquilo que o Senhor realmente falou, Então nós temos que aprender a valorizar. Quando Deus nos faz um chamado, nós temos que entender a seriedade desse chamado e desenvolvermos aquilo pelo qual o Senhor está nos chamando. Então esse é um pouco resumindo da minha história, de como Deus me chamou para o ministério. Que bem, você já era casado nessa época, pastor? Não, eu era solteiro, rapaz, e solteiro, ainda novo convertido também. Então naquele momento não era nem os meus planos ainda me casar. Eu queria conhecer mais Deus, me envolver mais com a obra, E o casamento veio no momento que Deus realmente preparou, o momento ideal da minha caminhada ministerial. Que bênção. E para nós continuarmos nessa conversa sobre liderança, pastor, acho que o senhor tem bastante experiência em falar para nós aí 3 características aí de um bom líder, ou 3 características para um líder ser bem sucedido. Eu diria que um líder, para ele ser bem sucedido, existem muitas características, Ele deve preencher aquelas características, essencialmente aquelas que estão registradas na Bíblia Sagrada. Mas se formos aqui elencar 3 características, por exemplo, eu diria que um líder, ele precisa ter uma visão holística, O que é uma visão holística? É a visão do todo. Quando nós pensamos na visão do todo, nós não olhamos apenas uma fatia do bolo, nós olhamos o bolo completo. O reino de Deus, ele não consiste em apenas um departamento, ele não é departamental. O reino de Deus, ele é completo. Então, o líder, ele deve enxergar a obra de Deus como um todo, ainda que ele lidera determinada área, determinado departamento, mas ele deve sempre estar com uma visão do reino de Deus como um todo.
Em segundo lugar, eu diria que uma liderança exitosa é aquela liderança em que o líder, ele confia nos seus liderados, né? Existem muitas espécies de liderança e algumas lideranças elas acabam por vigiar demais os seus liderados e ele acaba não produzindo, né? Mas quando o líder ele sabe delegar e delega com responsabilidade, ele confia nos seus liderados, ele sabe que ele está fazendo um trabalho de qualidade e o melhor para o reino de Deus, então eu entendo que essa liderança ela sempre tem tudo para ir bem. E em terceiro lugar, a humildade. Todo líder ele precisa ter uma liderança humilde, ele precisa ser humilde. Nós podemos pegar aqui o exemplo de Jesus, né, que foi o maior líder de todos os tempos. Nenhum outro homem, nenhuma outra liderança se assemelha naturalmente à liderança de Jesus. E Jesus nos deu um grande exemplo de humildade, né? Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o líder que ele sabe liderar com humildade, ele vai ter uma liderança exitosa. Graças a Deus, né? Sejamos nós assim, né? E uma parte bastante importante da liderança também, pastor, é a outra cara metade, né? É o cônjuge, né? A esposa ou o esposo. Qual que é o papel da esposa, do esposo, do líder ou da líder para auxiliar aquela pessoa que é chamada? Olha só, o papel da liderança é fundamental. E ao lado da liderança sempre vai ter ali o cônjuge, esposa ou esposo. O papel é altamente relevante, né? Eu, por exemplo, né, quando me refiro ao meu ministério, eu sempre costumo dizer que eu certamente não seria hoje o líder que sou se não estivesse ao meu lado a minha esposa, né? Então, o papel do cônjuge é altamente relevante no trabalho do líder, no trabalho da liderança. E eu entendo que são atribuições, por exemplo, do cônjuge, aconselhar. Muitas vezes você está com alguma questão, alguma dúvida, algum assunto a compartilhar, e aí você, conversando com o seu cônjuge, ele pode te dar um conselho, que te dá uma luz, que te dá uma orientação. Ele deve saber ouvir, né? Tem que saber ouvir e guardar aquilo que se trata em relação à liderança, né? Porque existem lideranças que infelizmente vão muito mal porque não se sabe compartilhar aquilo que se compartilha, melhor dizendo, não se guarda entre esse casal. E é fundamental realmente que a esposa, o esposo saiba realmente guardar aquilo que está sendo tratado. É importante que o cônjuge zele pela imagem do outro, né? Tanto na igreja quanto na sociedade, é de extrema importância. E devemos reconhecer, né, o papel de relevância que o cônjuge exerce, né? Eu acho que esse papel, há quem diga, né, que há 50%, eu não acho que é exatamente nessa proporção, mas que é fato que tem um papel extremamente relevante o cônjuge nessa relação da liderança. Isso é importante. A gente falar do cônjuge, né? O senhor acha que se, por exemplo, alguém é chamado para liderar e o cônjuge ele não segue nesse mesmo caminho, essa pessoa pode desempenhar um bom papel? Terá mais dificuldades, né? Eu diria que ele pode, porque a chamada ela é pessoal, né? A chamada para a liderança é pessoal. Eu digo isso porque eu já tive grandes líderes que, infelizmente, a esposa, por exemplo, não pactuava dessa chamada e ainda assim ele conseguiu desenvolver uma boa liderança, porque a chamada é pessoal. Naturalmente que quando você tem ao seu lado um cônjuge que vai te apoiar na sua liderança, o seu papel vai ser muito melhor, vai desenvolver muito melhor. Mas acho que efetivamente não vai te impedir 100% de desenvolver a sua liderança. Legal. Se o senhor tivesse que dar um conselho para um líder ser bem sucedido, lógico que teria muitos, né? Mas assim, siga nesse caminho, faça tal coisa, qual seria esse conselho? Olha, eu seria objetivo em dizer que todo líder ele deve andar pelo caminho certo,
Você sempre tem vários caminhos, várias escolhas, vários modos de desenvolver a sua liderança. Faça o que é certo. Faça o que é certo. Ande pelo caminho correto. Obedeça sempre a Deus em primeiro lugar. Obedeça ao seu ministério. Obedeça àquele líder que está hierarquicamente acima de você. Faça o que é correto. Eu diria que quando você faz o que é correto, jamais você poderá ser confrontado em alguma situação, porque você vai apresentar aquilo que você está fazendo, e o que você está fazendo corretamente nunca vai te reprovar. Então, a liderança que exerce com assertividade aquilo que lhe foi confiado, ele sempre terá bom êxito na sua liderança. Graças a Deus. E para nós finalizarmos, pastor, qual conselho o senhor daria para alguém que foi chamado para alguma coisa, mas ainda está esperando em Deus para receber essa função? Alguém que foi chamado para ser um líder, para ser um pastor, mas ainda não está exercendo essa função. Qual conselho o senhor daria para essa pessoa? Essa pergunta é muito importante, porque tem muitas pessoas nessa condição. Pessoas que ele tem convicção de que tem uma chamada, mas que ele simplesmente diz, mas e aí? Nada acontece na minha vida, e aí? Será que realmente eu fui chamado? Ele até chega a colocar em xeque realmente se ele foi ou não chamado. Meu querido, minha querida, especialmente a nossa juventude, a quem nós dirigimos esse vídeo, é importante saber que tudo tem um tempo determinado por Deus. O momento da chamada não é exatamente o momento em que você vai começar a exercer a sua chamada. Você pode ser chamado e o exercício da sua função virá daqui a 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos talvez. Foi assim com Davi, com Paulo e outros exemplos. O momento da chamada não necessariamente é o momento em que você começa a exercer aquilo pelo qual Deus te chamou. Mas o meu conselho que eu daria para você é: espere o tempo de Deus, aguarde o tempo do Senhor, espere, porque se Deus realmente tem uma chamada, Ele no seu tempo fará cumprir aquela chamada. É interessante nós observarmos que enquanto nós aguardamos, o que fazemos? Nos preparamos em oração, nos preparamos na meditação, na preparação da palavra, calçando os nossos pés com a preparação do Evangelho. Nós mantemos uma vida devocional com Deus, mantemos uma vida de buscar estratégias para quando nós estivermos desenvolvendo aquele trabalho, como nós o faremos. Então, é fundamental sabermos que existe o tempo de Deus. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus, nós não devemos, evidentemente, sair por aí acenando, dizendo, olha, estou aqui, me chame. Não, mas nós temos que nos colocar à disposição. Existem muitas pessoas que, infelizmente, elas sabem que tem uma chamada, mas elas nunca se apresentam também. Então é importante que a pessoa se apresente. Isso não quer dizer que ele está se exibindo, está exibindo o seu chamado de forma alguma, mas de sinalizar, porque às vezes essa pessoa ela se expressa talvez de uma forma mais tímida, ela está ali, ela tem um chamado, mas nunca esboçou, porque ela tem esse desejo de fazer a obra. Eu finalizo dizendo, trazendo um exemplo de uma certa ocasião. Eu estava numa reunião de executivos na diretoria da empresa, e era um projeto que nós tínhamos da empresa que chamava Projeto Conversando. Esse projeto, ele aproximava todo o quadro da empresa, desde os estagiários, menores aprendizes, enfim, até a alta diretoria da empresa. E uma certa feita, eu lembro-me que estava numa dessas reuniões e um diretor perguntou para uma estagiária, perguntou: o que você acha da empresa? Você está gostando da empresa? Eu estou adorando a empresa. E aí ele perguntou: quais são os seus objetivos aqui? Olha, eu quero desenvolver uma carreira aqui, quero chegar no topo, quem sabe ser uma diretora dessa empresa. Obviamente que os olhos do diretor encheu, de alegria, enfim. E ele fez uma pergunta que me marcou muito. Ele perguntou para aquela jovem estagiária: o seu chefe sabe disso?
Então é importante notarmos isso. Às vezes você está cheio de desejo, cheio de vontade, e não é diferente na obra do Senhor. Você precisa estar cheio de vontade, cheio de desejo, se preparar, mas dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe, né? Eu acho que hoje nós temos essa oportunidade realmente de poder incentivar os nossos jovens a desenvolver um chamado para a liderança, né? Creio que Deus tem chamado, a obra de Deus ela vai se perpetuando aos anos, vai tendo a sua continuidade, e Deus vai sempre chamando novos líderes para ingressar nesta obra tão importante. Maravilha. E os jovens são o futuro, né? O futuro da casa do Senhor, né? Não só o futuro, mas o presente também, né? Verdade. Então que Deus possa abençoar a todos. Infelizmente a entrevista foi curta, mas quem sabe mais para frente nós poderemos aprofundar ainda mais essa conversa. Deus abençoe, meu pastor. Muito obrigado. E termine com uma oração para nos abençoar aí. Eu agradeço pelo privilégio de poder estar aqui participando dessa entrevista e deixar aqui o meu incentivo, né, à nossa juventude, que realmente vocês desejem, né, ser líderes, desejem ter utilidade na casa de Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pedimos ao Senhor que abençoe a nossa juventude, abençoe os nossos jovens, Senhor, tome-os nas tuas mãos, faça deles instrumentos do Senhor, que lideranças, Senhor, cada dia venham surgir no nosso meio, lideranças dirigidas por Ti, com o propósito de fazer a obra do Senhor. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.